Nós somos casados há 33 anos e temos 4 filhos. A Clara, o Miguel, que se casou com a Thaís, o Arthur, que se casou com a Ruth, e a Sofia, que é a nossa caçula. Temos 33 anos de casamento e, pelo fato de termos uma caminhada aí longa, não quer dizer que nós somos melhores do que alguém. Somos um casal que vive as mesmas dificuldades, que já viveu, já enfrentou as mesmas circunstâncias, as mesmas situações desafiadoras que qualquer casal enfrentou ou vai enfrentar. Então, nós não estamos aqui porque somos melhores ou porque temos um modelo em nós mesmos que seja espetacular, excelente, sem nenhum tipo de problema. Nós somos um casal que temos alguma experiência. O Senhor já nos mostrou algumas coisas, já nos tratou, nós já tivemos situações que tivemos que superar, e até hoje é assim. Apenas aprove ao Senhor que a gente estivesse aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que temos aprendido, que temos vivido como casal. Amém? Então, se você veio aqui na expectativa de ver um modelo irretocável, baixa as suas expectativas agora e coloca-as de volta aos olhos do Senhor, os seus olhos ao Senhor. Amém? Muito bem, pessoal. Qual é a primeira, para vocês, qual é a primeira instituição que Deus criou? A família. Antes da igreja. Antes da organização da qual você faz parte, por exemplo, trabalhando ou estudando ou servindo. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Quando Ele pensou em criar, o projeto da família já estava no coração de Deus. E quando Ele faz o homem, Ele vinha criando todas as coisas e vinha dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Quando Ele cria o homem, Ele diz, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E Ele faz a mulher como essa auxiliadora idônea. Por quê? Porque o homem não tinha em si a capacidade de agir de uma forma completa. Havia algo faltando no homem, não que Deus fosse incapaz de criar aquilo que é completo, mas a obra dele não tinha sido terminada no homem. Por isso ele diz, não é bom que o homem esteja só. O homem tinha um problema, e a solução para esse problema não estava nele mesmo. Precisava da mulher. Então Deus criou a mulher e os dois recebem uma ordem, para deixar o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa e os dois se tornarem uma só carne. Essa é uma ordenança que reflete o objetivo do Senhor. Um homem encontra-se com uma mulher, os dois vão decidir viver para sempre juntos, isso é o casamento, e dali surge uma nova família. E o Senhor, como você sabe a história, Ele começou ali dando instruções para Adão e para Eva. Logo de cara houve o pecado, e aí as coisas mudaram um pouco de figura, vieram os filhos. Dentro daquela relação de filhos, o primeiro problema grave, um assassinato entre irmãos. Ou seja, família é algo que é alvo do inferno. E então existem problemas que vão acometer a família. Existem situações complicadas. E desde a primeira família nós já vemos isso. O Senhor não impediu que as mazelas, as dificuldades, os problemas ficassem fora da sua palavra. Ele faz questão de que apareçam as dificuldades, de que apareçam os problemas, para que a gente aprenda, para que a gente tenha modelos, para que a gente observe qual conduta a gente deve ter e qual conduta a gente deve evitar, aprendendo com os problemas dos outros, Aquilo que chega como nós para exemplo. Mas teve um momento que a situação estava muito complicada e o Senhor resolveu dar um restart. Vamos começar de novo. Então, você sabe, o Senhor mandou muita chuva pela primeira vez na terra, e para recomeçar, o que o Senhor escolheu? Uma família. Uma família. Ele chamou Noé, mas não apenas Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. A família de Noé foi escolhida para esse momento de
começar de novo. Ou seja, o Senhor viu a necessidade de fazer algo, mas o projeto dele, que era família, não mudou. Estava ali presente, com a família de Noé. E nós sabemos que a coisa começou a acontecer e começaram a haver outras situações, os problemas surgiram novamente. Quando Deus resolve pensar em estabelecer uma nação, e desta nação, lá na frente, já era o projeto do Senhor, de trazer o plano de redenção para os homens. O que o Senhor determina? Ele determina uma família a partir de Abraão e Sara. E ele fala para Abraão que faria dele uma nação numerosa. Vocês conhecem a história. Abraão e Sara tentam dar um jeitinho, mais ou menos, porque eram idosos, não imaginavam que pudessem ter filhos. E traz Agar, ela concebe de Abraão, e por um momento ele pensa que Ismael seria o filho da promessa, mas o Senhor fala e deixa claro: não, Abraão, eu vou fazer isso tudo, a promessa é para o filho, esse filho da promessa vem da sua esposa. Mais uma vez nós vemos então aí o Senhor destacando e reforçando a importância da família. Além da promessa que ele fala: em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Enfim, e nós já sabemos a história, esse plano ele é concluído quando vem Jesus, para que através dele nós tivéssemos a redenção e pudéssemos ser reconectados com o Senhor. E quando ele decide que Jesus, o seu filho unigênito naquele momento, viesse à terra, Jesus poderia ter aparecido aí, poderia ter brotado, poderia ter surgido, já poderia ter aparecido homem, feito com 30 anos, exercendo o seu ministério, tudo aquilo que a gente conhece, que está aqui relatado na palavra de Deus. Mas o Senhor decide que Jesus venha em uma família. Ele não fala apenas com Maria, mas ele, num momento certo, também se revela a José e estabelece que Jesus tenha uma família, uma mãe e um pai aqui. Ele teve irmãos. Então, esse projeto da família é um projeto de Deus que está presente em toda a história, em todos os momentos. E se você está aqui hoje, nós entendemos que você também reconhece isso. Amém? A família é algo importante para vocês, né? Hoje é quinta-feira, amanhã é um dia de trabalho normal, estamos à noite, você já deve ter trabalhado hoje, amanhã certamente você tem os seus compromissos, mas você está aqui. Investiu para estar aqui, e porque a família deve ser algo importante para você. E nós reconhecemos isso e incentivamos que você permaneça com esse tipo de entendimento, investindo, porque não é perda de tempo, é investimento. Família é algo de Deus, é algo importante. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 24, e nós vamos ler os versículos 3 e 4, para a gente começar a conversar sobre o que temos para essa noite. Provérbios 24, 3 e 4. Amém? Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida, e pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. É tão interessante que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então, num tempo de muitas informações, como nós temos hoje, né, a gente tem mais informação. Os nossos filhos sabem de mais coisas do que a gente imagina. Às vezes você pensa: não, meu filho ainda não sabe disso. Está sendo trollado, pai. Seu filho já sabe muito mais coisas de alguns assuntos, mais do que você mesmo. Hoje, com a tecnologia, o avanço da tecnologia, nós temos muito acesso a muita informação, um pseudo-conhecimento. Então, a gente sabe um pouco sobre tudo. A gente tem muito mais informação, muito mais oportunidades de ter contato com outras culturas, não apenas através do avanço tecnológico, mas também através do avanço do maquinário. A gente
pode vir do Brasil para cá em 9 horas. Né? Então, assim, coisas que nos tempos antigos era impossível. Se levava dias e dias para fazer uma viagem. Hoje a gente tem livre acesso, fácil acesso. Você pode cruzar o oceano, você pode ir para o outro lado do globo, coisas que, nos tempos bíblicos, até mesmo na Idade Média, até mesmo no início do século, no final do século XIX, era impossível para a gente. Amém. E hoje a gente tem todo esse acesso, toda essa informação. A gente tem cursos que preparam a gente tem mais universidades, mais escolas, e a gente está se tornando uma humanidade melhor? Não, definitivamente não. Então, não é o excesso de informação que te torna uma pessoa sábia. E Tiago fala isso de uma forma muito clara, lá no capítulo 3, do 14 a 17, Tiago nos apresenta uma distinção entre a sabedoria. Mas, se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Eu estou com a linguagem NVT. É tão interessante a distinção que Tiago faz. O que muita gente chama de sabedoria, então você já deve conhecer uma pessoa capaz intelectualmente, uma pessoa com muita informação, uma pessoa cheia de diplomas, curso, pós-graduação, doutorado, mestrado, mas que é, desculpem a palavra, uma besta na vida. Entendeu? É uma pessoa que põe em derrocada os seus relacionamentos, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa orgulhosa, justamente por causa do seu conhecimento arrogante. O apóstolo Paulo alerta aos coríntios quanto a isso, né? Dizendo que o muito conhecimento ensoberbece. Então, isso não é diferente dentro da igreja, gente. A gente tem percebido que muitas pessoas dentro da igreja, elas estudam. E quando a gente estuda, a gente busca conhecimento de Deus, e a gente deve buscá-lo. Não estou demonizando o estudo da palavra, muito pelo contrário, estou encorajando você. Mas a gente deve entender que o nosso conhecimento adquirido, ele deve ser revestido da sabedoria que vem do alto. Antes da gente pedir informação para Deus, a gente estudar a Bíblia, a gente estudar as linhas teológicas, antes da gente ter toda essa informação, a gente precisa de falar: Espírito Santo de Deus, me ensina. Jesus nos disse que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Então, Senhor, eu estou lendo a sua palavra, abre o meu entendimento, para que essa palavra entre pelos meus olhos, atinja o meu cérebro, mude o meu coração. Então, Tiago está dizendo que há uma sabedoria que vem do alto, e ela produz fruto, e olha os frutos que ela produz, né? Ela é pacífica, ela é sempre amável e disposta a ceder a outros. Essa sabedoria que vem de Deus, ela nos torna mais parecidos com Jesus. Ela nos torna servos uns dos outros. Então, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, toda a sabedoria que eu tenho, não é para me vangloriar, não é para me sentir superior. Me torna mais parecido com Jesus. E aí a gente entra, falando ainda de Provérbios, né? Está falando, sabedoria se constrói a casa, é com essa sabedoria que vem do alto. Se constrói a casa com essa sabedoria que é, antes de tudo, pura. É uma sabedoria pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros. É uma sabedoria cheia de misericórdia e é o fruto de boas ações, boas obras. Ela não mostra favoritismo e ela é sempre sincera. E com discernimento se consolida. Então, o que Tiago está oferecendo para a gente aqui, a carta de Tiago está oferecendo para a gente essa distinção. O discernimento nada mais é do que a distinção entre o que é certo, qual é o propósito de Deus, qual é o projeto de Deus, qual é o caráter de Deus, a vontade de Deus, e aquilo que é errado, aquilo que parece sabedoria, mas é loucura. A palavra de Deus nos diz que a sabedoria, segundo o mundo,
É loucura, né? E está falando no verso 4 de Provérbios, pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O conhecimento de Deus. Então, gente, quanto mais a gente se expõe à luz das Escrituras, mais nós somos ajustados segundo o propósito de Deus. O mal que está corrompendo as famílias do nosso tempo. A gente é crente, a gente frequenta a igreja, a gente, às vezes, até desempenha uma função na igreja, mas a gente não tem uma vida que está crescendo em conhecimento de Deus. E o conhecimento, essa palavra, no grego é gnosko, né, traduzido para conhecimento, não é só aprender intelectualmente. É aprender, por exemplo, fala de intimidade. Né? Por exemplo, esse termo é empregado no original quando fala, e José recebeu Maria como sua esposa, mas não a conheceu até que ela tivesse o filho e pusesse o nome de Jesus. Esse conhecimento fala de intimidade, de proximidade, fala de aprender intelectualmente, fala de aprender pelo exemplo. É um conhecimento muito mais amplo, né? Então, quando a gente se expõe às Escrituras, as coisas vão se conectando dentro de nós, e isso vai resultando em vida na vida. A primeira coisa que a palavra de Deus transforma, e uma conversão genuína transforma, é relacionamento. E tem um tanto de crente dentro da casa do Senhor, crente, 25 anos de casado, separando. Gente, o divórcio, ele não acontece assim, aconteceu. Não. Alguma coisa foi abalada. A estrutura foi corrompida. Alguma coisa não foi cuidada. Casamento não é sorte. Deu sorte. Fulano deu sorte. Não. Casamento, como esse versículo bem diz, é uma construção. É tijolo a tijolo. É cuidado com o material que se usa. É estabelecer bem os fundamentos para que, se acontecer um terremoto, não se abale. É tão interessante que, na construção do Japão, por exemplo, né, os grandes prédios, eles descobriram uma maneira de colocar na fundação uma espécie de mola, que dá uma certa flexibilidade para alguns prédios. Né? Então, assim, do fundamento vai depender se nós vamos permanecer ou não. E as pessoas vêm para Deus, elas vêm para a igreja, e elas querem que Deus faça um milagre nos seus relacionamentos. E aqui a gente está falando do relacionamento de casamento, a gente está falando do relacionamento de pais e filhos, o relacionamento de filhos com pais, filhos adultos com pais idosos. Todas essas relações humanas, as amizades, né? Tudo isso é relacionamento, e relacionamento importa a Deus. Deus é um Deus relacional, e Ele quer curar os nossos relacionamentos. Uma vez que fomos reconciliados para viver com Ele de um novo jeito, voltarmos ao plano original, voltarmos a cumprir a vontade de Deus, sermos libertos do cativeiro do pecado e termos livre acesso a Ele. Jesus não só apresenta um Criador que está buscando reconciliação, mas nos apresenta um Pai. Mais uma vez a família aí. O pai é o quê? O chefe da família. Quando fala da volta de Jesus, fala de um casamento. Então, a gente vê como esse projeto é importante para Deus e como nós somos descuidados em relação à consciência daquilo que a gente tem que buscar, o material que a gente tem que buscar para estruturar essa casa. Né? E aqui, em Provérbios, deixa bem claro, sabedoria, discernimento, conhecimento. Então, sabedoria, discernimento e conhecimento são os elementos necessários para essa construção. Nós estamos aqui, então, comparando a família, o casamento, como uma construção. Em Mateus 7, não precisa abrir, eu vou ler, Mateus 7, 24, fala sobre uma parte fundamental, importante dessa construção. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Esse texto nos fala de dois tipos de fundamentos. Mas é tão interessante que o texto compara dois homens. Os dois ouviram. Os dois tiveram acesso a alguma informação importante. Os dois receberam uma instrução. E, aparentemente, os dois se agradaram do que ouviram. Então, a questão aqui não é apenas você ouvir, tomar conhecimento, ficar sabendo ou em algum momento ter entendido alguma coisa importante para nós, para você, e aí ficou feliz e pronto. Não passa por ouvir apenas, e gostar apenas, e compreender intelectualmente apenas. Precisa de um passo adiante. A diferença entre os dois aqui, o que é dito como sábio e o que é dito como insensato, é que o sábio é aquele que escuta as palavras e as coloca em prática. O insensato as escuta, pode até achar lindo, maravilhoso, mas não vai colocar isso em prática na sua vida. Então, ele está edificando a sua casa, e aí nós podemos pensar na família, no casamento, sobre areia. E quando houverem os problemas, as dificuldades, as intempéries, os ventos, as águas, vai cair, porque não está firmado. Mas aquele que ouve as palavras e as pratica, esse sim, ele não está livre dos problemas, ele vai passar por dificuldade, ele também vai ter que enfrentar as situações adversas, mas ele permanecerá firme, porque ele está edificado sobre a rocha. Então, o fundamento, que na verdade é algo, alicerce, as bases de uma construção, depois que a construção está pronta, você não as vê, você não vê o que foi cavado para o chão, o tanto de concreto ou de pedra que foi colocado ali para sustentar. Mas é fundamental, é importante. Se essa parte da construção não for desprezada ou não for tratada com a devida importância, a casa pode ser maravilhosa, com o melhor acabamento do mundo, ela vai cair, ela não vai se sustentar. E pensando no casamento, na família, como essa estrutura, como essa construção, o que seriam as bases, o que seriam os fundamentos, o que nós poderíamos considerar como esse alicerce para o casamento? E aí eu quero lembrá-los, se você ouvir, se você compreender, se você tiver entendimento, mas não colocar isso em prática, você estará como insensato aqui. Então a sabedoria, o discernimento, o conhecimento é para que você absorva e pratique. Então vamos lá, quais seriam os fundamentos para um casamento e, consequentemente, para uma família? Isso está em Efésios 5, 22 a 25. É um texto que também a mesma observação, a mesma instrução aparece em Colossenses. Mas vamos ler o texto de Efésios. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Verso 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. É tão interessante que quando a gente vê esses fundamentos sendo estabelecidos, Deus teve o cuidado de, na nova aliança, trazer uma série de uma nova maneira de viver. Se a gente for pensar na antiga aliança, a relação entre homens e mulheres sofria também muita influência greco-romana. Então, aqui Deus, uma vez que Jesus veio, Deus levanta o apóstolo Paulo para anunciar o evangelho aos gentios. E os gentios, muitos deles, vinham do paganismo. Então, o apóstolo Paulo estava lidando ou com os judeus que haviam se convertido, ou pagãos, povos pagãos que haviam, gentios. Então, cada um tinha o seu jeito de viver. E aí, a nova aliança estabelece essa maneira de a gente se relacionar. O apóstolo Paulo tem o cuidado de
ter, na carta aos Efésios, na carta para Colossos, aos Colossenses, ele vai estabelecendo várias questões sobre relacionamento especificamente. E aqui no livro de Efésios é tão interessante que o João começou a ler no verso 22, esposa, sujeite-se. Mas no verso 21, fala assim, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Então, a sujeição, a submissão, ela nada mais é do que respeito. Respeito à autoridade. Em outros trechos, a palavra de Deus nos orienta, né? Sujeite um ao outro. Por quê? Porque não tem um maior do que o outro. O outro, mesmo que ele tenha menos instrução do que você, ele é depositário do Espírito de Deus e ele pode ser uma fonte a jorrar na sua vida. Então, não é só ser sobre títulos, muita experiência. A experiência, claro, ela é muito importante. Mas, sabe, no reino de Deus, gente, não tem... O grande é o Senhor. A graça nos nivela. E nós temos sempre o que aprender uns com os outros. Então, sujeitem-se uns aos outros. Isso não é da mulher, isso é do cristianismo. Amém. Tenham um espírito humilde. E respeitem as autoridades. A gente, como tudo que acontece na palavra de Deus hoje, o que acontece? A nossa tradução do grego, do hebraico para o português ou para o inglês, há um esvaziamento da palavra. Às vezes, a palavra no original ela é muito mais ampla, o significado dela é mais abrangente, mas, na tradução, ela perde um pouco. Fora isso, para a tradução, essa perda em algumas palavras especificamente, nós estamos vivendo um tempo em que as narrativas, para mudar conceitos, primeiro se muda o significado das palavras. Então, o que era uma coisa muito clara, vou dar um exemplo simples. O que é uma mulher? Tem alguma dúvida sobre isso? Você não tem, eu não tenho. Mas é uma palavra que está sendo colocada em xeque, por causa do tempo que a gente está vivendo, né? Então, primeiro se questiona uma palavra, e depois de questionar essa palavra, ela é distorcida, e começa a se desenhar um outro significado para a palavra. Então, quando você fala submissão no contexto bíblico, não está dizendo que a mulher submissa ela vai ser abusada, não está dizendo que ela vai ser pisada, não está dizendo que ela vai ser de inferior qualidade. Porque na palavra original, quando Deus fala, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, a palavra auxiliadora é usada para definir o próprio Deus. Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. No original é a mesma palavra. Então, quando ele fala que ela é auxiliar, ele não está dizendo que ela é de segunda categoria, ou incapaz intelectualmente, ou menor intelectualmente. Ela foi feita de uma maneira diferente para corresponder ao homem. Agora, depois da queda, gente, depois da queda, Deus estabelece uma ordem de autoridade. Por quê? Porque Deus deu ao homem autoridade, e Deus deu à mulher poder. Você sabe o que eu estou dizendo para você, né, homem? Quando ela quer te convencer de alguma coisa, você está lascado. É ou não é? A mulher tem aquele jeito de falar, de conduzir. Ela é uma influenciadora nata, mas a linha de influência para virar manipulação é muito tênue. E é aí que a gente tem que resistir. Porque, no estado de queda, o que a mulher faz? Ela usa do poder que Deus deu a ela para influenciar, para encorajar, para conduzir, para educar, para trazer refrigério, sugestões para esse homem. Ela usa o poder que Deus deu para usurpar a autoridade. E ela serve ao serviço de Satanás. Por isso que e aí Deus deixa de exercer o respeito. Deixa de exercer o respeito. Então, uma coluna foi fraturada. A gente tem um exemplo claro para você. O que é submissão? Aqui na América, você está dirigindo. Um carro de polícia começa a andar atrás de você. O que você faz? Para. Sinaliza. Devagarinho, vai para o acostamento. Põe as duas mãos no volante. Acende a luz interna, não é assim? Fica quietinho esperando o guarda. Se ele andou atrás de você e você não percebeu, ele faz, você está lascado. Vai mais rápido, fica mais manso, começa a orar. E ele vem, e ele não te abusa. Se é um policial sério, comprometido, né?
Ele chega, joga a lanterna no seu colo. Boa noite, senhor. Você percebeu que a sua lanterna direita está queimada? Não, seu guarda, não percebi. Você está numa relação de autoridade. Só que essa autoridade, ela não está te abusando. Ela está te alertando de que está acontecendo um problema. E você se submete. Porque se você não se submeter, você vai sofrer os danos da lei. Pois é, gente, no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando você não se submete, mulher, à autoridade que Deus estabeleceu sobre você, você vai trazer desordem para a sua vida. Nada mais é do que respeite o seu marido. Isso não significa que você não pode sugerir, isso não significa que você não possa discordar, isso não significa que você pode, não, meu bem, eu tenho uma outra perspectiva. Você quer ouvir minha perspectiva? Sabe, porque a pessoa que está subordinada a alguém, ela também pode exercer liderança e influência sobre quem a lidera. Exato. Se ela tem sabedoria, se ela tem um palavreado moderado, se ela sabe o momento de falar isso, ela pode expor suas ideias e receber, inclusive, poder para delegar. A autoridade pode delegar algumas coisas para essa pessoa. Mas a palavra submissão, no contexto do nosso tempo, foi distorcida. E por muitas mulheres que, não vou me submeter a homem nenhum, não preciso de homem nenhum, ou então distorcida por alguns homens, que, ao invés de exercer autoridade, exercem autoritarismo. E o que é autoritarismo? Abuso da autoridade. A autoridade, ela é feita para promover a paz, ela é feita para promover o equilíbrio, ela é feita para proteger. É isso que as autoridades fazem, elas promovem a ordem, o bom andamento das coisas. Ela evita que as injustiças sejam praticadas. Elas evitam que alguém fique mais sobrecarregado do que o outro. Ela modera pela ordem de toda a família. Então, Deus estabeleceu o homem como autoridade dentro do lar, sobre os filhos, sobre a esposa. Não para ele abusar, mas para ele proteger, para ele promover a paz, para ele suprir. Uma autoridade no modelo de Cristo. Como é que Cristo lidera, gente? Cristo lidera servindo, não abusando. Cristo, o modelo de serviço, de liderança de Cristo, é um modelo que se cinge de uma toalha e lava os pés de quem é menor do que ele. Produz refrigério na vida do outro e não peso na vida do outro. Respeito. E a outra coluna é: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amor. Ele a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entrega pela noiva. Ele se dá. Gente, eu posso dizer pelo meu próprio exemplo, é muito fácil para eu me submeter ao João. Não é um peso para mim. Por quê? Porque ele exerce sobre mim uma liderança gentil, que não me esmaga, que não me poda. Muito pelo contrário. Ele me lidera, ele me libera, ele me autoriza. Algumas mulheres falam assim: olha, eu tenho um chamado ministerial, Helena, mas meu marido pega no meu pé, meu marido não deixa, não. Eu falo, olha, se você tem um chamado ministerial de fato, o primeiro a ser convencido por isso vai ser seu marido. Se o seu marido ainda não foi convencido da obra que Deus quer fazer através de vocês, porque você está casada, Deus não está contando só com você, não. Deus não tem um ministério para você, não. Deus tem um ministério para vocês são um casal, uma só carne diante de Deus. Então, se Deus tem um ministério para você, Deus vai convencer o seu marido. Se Deus não convenceu ainda, começa a servir a Ele. Começa a exercer o seu ministério dentro de casa. Começa a ser uma bênção para o seu marido, uma bênção para os seus filhos, uma bênção para os seus pais mais velhos. Seja uma bênção em casa, para depois transbordar. Ah, Helena, mas você não conhece meu marido, eu não estou. Olha, se ele for um Nabal, Deus mata ele. Não preocupa, não. Porque nada pode impedir. Abigail era casada com um homem doido. Nabal era doido. Não podia nem falar com ele, o homem era doido. Deus foi lá e removeu Nabal. Fica a dica, homens. Então, assim, a autoridade de Cristo, gente, olha o que Cristo faz com a igreja hoje. Cristo dá autoridade para a igreja. A autoridade não é nossa, ela vem dele. Ele nos autoriza. Nós temos autoridade por causa dele. Eu só estou aqui falando com vocês por causa dele. Ele me autoriza, ele me abençoa. Vocês estão entendendo? Uma pessoa chegou para o João e falou assim: você não se incomoda da sua mulher se destacar mais do que você, não? Entendeu nada.
Se eu me destaco, é porque eu estou debaixo de uma liderança gentil. De um homem que entendeu o chamado e está junto, não entendeu como meu chamado, entendeu como nosso chamado. Entenderam? Amor e respeito. Essas são as bases de um casamento saudável. E amor, gente, não é só sentimento. Ah, estou apaixonado. Essa fase vai passar, querido. Agora, se você cultivar o amor, o que é o amor? Fazer ao outro o que você gosta de receber. Se você mantém isso, se você pratica isso, no seu dia a dia, de vez em quando você se apaixona de novo. Eu já me apaixonei pelo João várias vezes. Oba! Mas tem que cultivar. É igual as estações do ano. Quando vem o inverno aqui, você olha para as árvores e pensa, morreu. Né? O outono é lindo. Tudo lindo. Daqui a pouco, de um dia para outro, caiu tudo. Isso tem na vida. Isso tem nas famílias. Tem época que está tudo bem, tudo dando certo, tudo fluindo. Tem época que você olha e fala, morreu. Tem uma folha, tem uma flor. Cinza, 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 frio, 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 escuro, escuro, escuro. Mas fica firme aí. Cultiva, acende a lareira, dá uns beijos na boca. Seja intencional. No inverno, você precisa de ser intencional, não é? Então, você tem que se preparar para o inverno, você tem que comprar as roupas certas para o inverno, você sabe que você vai precisar. Você tem que limpar a calçada. Tem um tanto de coisas que você tem que fazer no inverno aqui. Para quê? Para você durar até o verão de novo, né? Não é assim? Pois é, gente, a estação vira, e quando você menos imagina, nos galhos ainda secos e sem vida, vem um broto. E você fala, ah, glória a Deus, a primavera, o frio foi embora. Tem gente que faz o quê? Foge para a Flórida. Não vai para outro casamento, não. Não termina esse relacionamento porque o inverno chegou. Não abandona o pai idoso porque o inverno chegou. Ele trocou suas fraldas. Agora é a sua vez. Mas é ruim, mas te aperfeiçoa. Estica a sua generosidade, pratica o seu cristianismo. Porque ser bonito na igreja e crente na igreja é fácil. Seja crente na família. Seja uma bênção em casa, seja uma bênção para os filhos, seja uma bênção para os pais, seja uma bênção para os seus irmãos de sangue, seja uma bênção para o seu cônjuge. Amor e respeito. Amor e respeito. Uma via de mão dupla. A ordenança de Paulo, maridos, amem suas esposas. Por quê? Porque essa é a maior necessidade das mulheres. As mulheres precisam se sentir amadas, apreciadas. A gente gosta de ouvir. Meu bem, que comida gostosa. Nossa, meu bem, quando você arruma a casa. Sabe? Mulher gosta de carinho, mulher gosta de palavras de apreciação. Mulher gosta de um reconhecimento de que o trabalho dela é importante. Mulher gosta de se sentir amada, desejada. Sabe? Quando você vira para a mulher e fala assim, ô bem, está precisando de perder peso, hein? Faça isso, meu amado. Faça isso não. Ela está ampliando o seu patrimônio. Tudo é uma questão de perspectiva. Manifesta o seu amor. O corpo da sua mulher mudou porque ela te deu filhos. Tem um outro olhar. Não seja como o homem do mundo. O homem carnal. Você tem uma mulher que é completa. E se você gosta dela mais bonita, investe. Investe nela. Você quer colher? Planta. Manda ela para o spa. Assim, meu bem, você está com um aspecto cansado. Eu vou cuidar das crianças. Vai para o spa, meu bem. Investe. A Dev Tyros, que já está com o Senhor. Vocês gostam, né, mulherada? A Dev Tyros, ela tinha um princípio. No início, eu duvidei. Mas depois eu comecei a observar, a observação dela, eu constatei. Ela falou assim, Helena, sempre quando você vê uma mulher maltratada, abatida, ela não está legal no casamento. O marido não está cuidando dela. O marido não está cuidando bem dela. Depois eu ouvi na boca de um líder que eu respeito muito, ele falou assim, a palavra de Deus diz que sua esposa é como videira frutífera. A videira você tem que cuidar, querido. Você tem que espantar as pragas, fazer a poda no tempo certo, né?
cuidar, cultivar no tempo certo, colocar adubo, nutrientes, né? Que aí, no tempo certo, na estação certa, pô, explodiu de fruto doce na sua boca. Você gosta de provar do fruto doce, né? Da videira. Pois é, investe, gente. Investe. Amém. Amor e respeito. Cuida desses fundamentos. Agora, quando se fala de submissão, gera mais polêmica pelo momento atual que a gente vive, onde as mulheres estão nesse momento de empoderamento. Aliás, empoderamento é outra palavra que está sendo distorcida. Mas, se a gente pensar bem, a tarefa masculina, só completando, ela é muito mais difícil do que a tarefa do homem, do marido, é mais difícil do que da esposa. Porque de que forma que o homem tem que amar a sua esposa, segundo a orientação de Efésios? Como Cristo amou a igreja. Agora, como que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Entregou-se, ele deu sua vida. Né? Agora, então o marido amar a esposa seria entregar a vida por ela. Nossa, se a minha esposa estiver passando um problema e estiver na iminência de ser assassinada, algum assaltante chegou e colocou a arma na cabeça dela, eu devo entrar, tomar o lugar dela e liberá-la. Sim, se for necessário, até isso. Mas é mais do que isso, gente. Esse tomar o lugar, como Cristo amou a igreja, você vai se colocar no lugar da sua esposa, independentemente se ela tem razão ou não, porque foi assim que Cristo nos amou. Quando Cristo se entregou na igreja, é porque você estava legal, bonitinho, fazendo tudo certo? Ele foi lá para ser sacrificado. Foi um sacrifício para pagar os nossos pecados. Então é dessa forma que o marido tem que amar a esposa. Inclusive se ela estiver equivocada, inclusive se ela pisar na bola, inclusive se ela estiver sem razão, você assume o lugar dela e sofre o dano. E sofre a pena, e protege. É dessa forma que nós temos que amar a esposa. Nos colocar no lugar dela, inclusive se ela estiver errada. Não é uma questão de você ter razão ou não. É assim que você deve amar a sua esposa, segundo as orientações aqui do Senhor. É ou não é mais difícil? Mas, enfim, as coisas se completam. Eu gosto de dar um exemplo quando o João fala sobre isso, gente, porque não é respaldar a irresponsabilidade da mulher, não. Exato. Né? A gente teve um exemplo prático muito triste recentemente. Um casal que nós conhecemos, aconselhamos e tal, eles não são da nossa cidade, são de outra cidade, vivem em uma outra realidade. E a líder, a pastora daquela comunidade de fé, onde eles são membros, entrou em discordância com a esposa. E aí, essa pastora foi até a casa desse casal e ela começou a ofender a esposa, com as palavras dela. Foram palavras muito duras, palavras ofensivas, palavras depreciativas, palavras acusatórias. E aí, o que esse marido fez? Tomou partido dessa líder e ficou contra a esposa dele. Na casa deles? Na casa deles? Não. Ele precisava desacatar a pastora de jeito nenhum. Ele não ia desacatar a pastora, mas ele ia falar assim: por favor, essa é a minha casa, eu sou o líder nessa casa, a senhora está agredindo verbalmente a minha esposa, eu não posso admitir isso. Se ela errou, nós vamos conversar, ela vai ser corrigida, ela vai ser orientada, mas a senhora não pode entrar na minha casa para ofender a minha carne, a minha própria carne. Então, por favor, acalme-se, e no momento oportuno a gente vai conversar sobre isso. Acalme-se. Mas não, ele se colocou do lado da pessoa e começou a acusar a esposa. Ela ficou muito, 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 muito ferida. Ela estava certa, ela estava errada, não é nesses pormenores que a gente quer entrar. O que a gente quer entrar, às vezes, vocês, homens, têm que lidar com diferenças entre sua esposa e sua sogra, sua mãe. Deixa eu te dizer, sua mãe deve ser honrada até o último dia da sua vida. Mas não fique do lado da sua mãe contra a sua esposa. Helena, mas isso está certo? Não, deixa eu te falar. Deixe o homem, pai e mãe. Você não é uma só carne com a sua mãe, você é uma só carne com a sua esposa. Amém. Pensa nisso, tá?
Então, as bases, o alicerce para um casamento, segundo os princípios cristãos, uma família, são esses dois itens, né? Amor e respeito. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar nisso, se não estão ouvindo agora. Então, lembra, vocês serão sábios se praticarem. Mas, como o texto lá em Provérbio diz, né, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Ou seja, se você fizer o alicerce, a base, que é extremamente importante e você deve exercer o esforço necessário para que ele seja bem construído e fique sólido, isso só não significa que a casa está pronta, né? Com discernimento você consolida. Como que a gente vai consolidar uma construção? Depois do alicerce, você vai subir as paredes. E depois que você fizer as paredes que vão delimitar o espaço da casa, você vai subir as paredes internas, você vai estabelecer os cômodos, você vai tratar esses cômodos, você vai trazer o acabamento, você vai depois cuidar da parte elétrica, da parte hidráulica, tem uma série de coisas que a gente vai ter que providenciar em seguida, para que a casa esteja consolidada, e isso tem que ser feito com discernimento. Se você faz uma coisa, se você, por exemplo, já estabelece as paredes, sem ter pensado na estrutura elétrica, você vai ter que quebrar a parede de novo, não é? Então, é algo que você tem que ter discernimento para fazer. Como que nós podemos entender, então, essa parte na construção do casamento ou da família? Muito bem. Primeira coisa, não aceite rótulos em seu casamento. O que são esses rótulos? Você já deve ter ouvido muito o que se diz. Ah, vocês estão felizinhos assim? Quanto tempo de casamento? 1 ano, né? No princípio é assim mesmo, você vai ver quando der 10 anos. Ah, gente, casamento já deu, né, gente? Casamento é uma instituição falida. Ah, não, gente, vamos respeitar, sabe? São 2 pessoas, mas, espera aí, um não anula o outro, não. Eu tenho a minha individualidade, você tem a sua individualidade, você tem a sua conta, ele tem a conta dele. Sabe esse negócio de um ficar muito, sabe? Anula um ao outro. São rótulos que a gente escuta o tempo inteiro. O tempo inteiro as pessoas querem pregar no seu relacionamento alguma coisa que elas acham que já entenderam. E esses rótulos, na maioria das vezes, eles não coincidem do que o Senhor fala a seu respeito, do que Ele espera a seu respeito. Então, o que está acontecendo? A gente está absorvendo uma série de conceitos que não são bíblicos. Por exemplo, por que a gente casa? Você já parou para pensar qual é o propósito do casamento? Nosso modelo é Hollywood. Então, foram felizes para sempre. Gente, o casamento não é apenas uma instituição romântica. Esse envolvimento pode ter começado com uma atração, que evoluiu para aquele desejo de ficar junto, para afinidades, coisas que se quer construir, tanta coisa junto. Mas isso não sustenta o casamento, gente. Isso não sustenta o casamento. O casamento não é só sobre 2 pessoas. O casamento, primeiro, é para a glória de Deus. O nosso casamento cristão, ele deve ser a sombra do grande casamento que está para se manifestar. Quando as pessoas olham para o nosso casamento, elas devem entender o que vai ser a união de Cristo e a igreja. Segundo, o nosso casamento deve ser uma árvore frondosa, que sirva de referência para as pessoas. E a nossa casa, um lugar onde elas venham se abrigar, se aconselhar, se estruturar. O casamento é o ambiente que prepara a próxima geração. Não é só sobre 2, é sobre seus filhos. O que eles veem dentro de casa? Que referência que eles têm da vida 2? Meu pai bate na minha mãe? Minha mãe é uma mandona autoritária? Isso, inclusive, está deixando a próxima geração confusa sexualmente. As mulheres são mandonas e os homens bananas. E as crianças, quero ser papai ou quero ser mamãe? Gente, com toda a agenda que já está traçada, nós estamos ajudando a colocar lenha no fogo do inferno. Nós estamos aumentando, nós estamos sendo catalisador. O nosso casamento adoentado, ele adoece os nossos filhos. Então, não é mais só sobre vocês.
E a gente tem que entender. Então, não aceite os rótulos. Ah, casamento é um fado, as piadinhas, né? Casamento é um fado, nossa, você está lascado. Você vai casar, você vai se enforcar? Despedida de solteiro, despede de solteiro, bebe todas, pega todas. Gente, pasmem, eu já ouvi falar de despedida de solteiro desses níveis dentro de igrejas. Que mundanismo é esse? Que conceito é esse? Você não está se enforcando, não. Você está cumprindo o propósito de Deus. Você está assumindo uma mulher, você está voltando ao projeto original, deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, torne-se os dois uma só carne, que a casa de vocês seja bênção, seja uma tocha acesa no mundo em trevas. Não aceite esses rótulos. Quando alguém vier falar assim, vem a crise dos 7 anos aí. Já aprendeu a lidar com a TPM? Elas são ferozes. Gente, não aceite isso. Porque a gente entra, é um conceito, entra pelo ouvido, e a gente acolhe esse conceito. E quando a gente pensa que não, esses rótulos estão contaminando os nossos relacionamentos. A gente começa a acreditar mais nos rótulos, mais nos conceitos mundanos, do que aquilo que Deus deseja realizar no nosso casamento. E aí as referências são perdidas, né? Bom, segundo ponto, aprenda e pratique as habilidades da comunicação eficaz. Comunicação eficaz, ouvir mais do que falar. Em Tiago 1,19 está escrito assim, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa é uma questão que, no meu entendimento, está diretamente ligado ao discernimento que falou lá em Provérbios. Discernimento de como falar, quando falar, discernimento de que é necessário ouvir, mas não ouvir pura e simplesmente o som. Porque hoje em dia nós vivemos um período, um tempo, que as pessoas querem ter razão em tudo. As pessoas querem ganhar a discussão. Eu quero ter um argumento melhor do que aquele com quem eu estou conversando. E, às vezes, isso é levado para dentro do casamento. Já tiveram nessa situação de você estar discutindo algo com alguém, às vezes com a sua esposa, com seu marido, ou com seus filhos, e essa pessoa está trazendo um argumento, um entendimento que ela tem acerca de uma razão, e você não está prestando atenção. Você, às vezes, está calado ouvindo, mas, na verdade, você está preparando a sua resposta, ou imaginando que contra-argumento que você vai trazer para que você vença a discussão, e não ouvindo o posicionamento do outro, que pode ser diferente do seu, mas às vezes pode trazer elementos que você não tem, que você não sabe, que você não pensou. E a maneira de você retrucar isso, pura e simplesmente para vencer a discussão, impede também que a outra pessoa analise a sua posição, porque você vai agir de uma forma até agressiva. Então, nós temos que ter esse discernimento que a gente precisa saber ouvir, e isso no relacionamento marido e mulher, pais e filhos, é de extrema importância. Nós sabemos e vemos, e já tivemos contato de casamentos que terminaram porque simplesmente a comunicação não acontecia, ou filhos desestruturados porque os pais não sabiam como comunicar-se com eles. Às vezes, preferiam esconder um problema, uma circunstância, e dividir com outra pessoa fora da família, às vezes uma outra pessoa cuja orientação seria desastrosa. Por quê? Porque não sentia liberdade de se abrir com os pais, ou a esposa de se abrir com o marido, ou o marido de se abrir com a esposa. Às vezes tem maridos que são tentados em alguma área da sua vida, muitas vezes a área sexual, e esse cara não consegue se abrir, chegar para a esposa e dizer, por exemplo, meu bem, olha, eu estou sendo tentado nessa área aqui, e eu queria dividir isso com você, para você me ajudar em oração. O que, seu safado? Tem situações que são dessa forma, como é que o cara vai se abrir? É difícil, então nós temos que ter discernimento de saber ouvir, saber compreender a situação ou o argumento do outro e conversar sobre isso, não querendo vencer a discussão, mas tentando encontrar um caminho que seja a solução, que abençoe o casamento, que abençoe um e o outro, que abençoe a família. E dentro disso daí tem as questões também peculiares de o entendimento e o comportamento masculino e o entendimento e o comportamento feminino.
Então, eu queria falar primeiro para as irmãs. Olha, os homens, eles têm uma capacidade de compreensão da linguagem não verbal extremamente limitada. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês, mulheres, vocês quase nunca são literais naquilo que vocês dizem. Tem ali alguma coisa, né, dentro da palavra, mas vocês comunicam muito mais com gestos, olhares, insinuações, e isso é maravilhoso. Você não deve deixar isso. Isso é maravilhoso, faz parte da característica feminina. Deus colocou isso em vocês. Mas deixa eu te falar, o homem está desprovido disso. Então, você lança um olhar, você muda o tom daquilo que você fala, você coloca uma ênfase onde você quer, e você pensa assim, ele vai pegar, ele vai captar, ele vai entender. O cara está vendidaço. Então, ajuda, por favor, o seu marido, especialmente se for o início do casamento, porque ele não vai te entender na sua linguagem não verbal. Então, existe um período em que você precisa ser, você esposa, precisa ser literal quando você vai se comunicar com ele. Literal mesmo, até que ele aprenda. E ele aprende. É igual lidar com o TPM, a gente vai aprendendo com o tempo. E quero avisar os varões aí que depois vem a pós-graduação chamada menopausa. Te aguarde. Só os bons. Mas na área da comunicação, com o tempo, nós vamos entendendo. Aí chega aquele momento que você só olha. E o cara já entende. Porque nós não queremos ter problema com a esposa. A perspectiva masculina é, eu não quero ter complicação, não quero ter dor de cabeça. Então, eu preciso entender muito bem o que ela está dizendo, o que ela quer, o que ela gosta, para a gente ter um equilíbrio ali. Então, irmãs, ajudem os seus maridos. Sejam literais. Quando você vê que o cara não está pescando, não é porque ele não se importa com você, ele não entendeu. Então, ajude-o a entender e compreender a sua linguagem. De nada. Vai melhorar. E os varões, deixa eu falar com vocês. Olha, invista em tempo, em conversa com a sua esposa. Eu sei que tem dia que você chega cansado e você só quer entrar na tal caixinha do nada que o pastor Cláudio Duarte fala. A gente quer ficar quieto, sossegado. Tudo bem, isso está legal. Mas, olha, determine um momento para vocês conversarem, para ter a tal DR, ou simplesmente para trocar ideia, para se conhecerem. Tá? Invista em comunicação, em conversa com a sua esposa. Ela precisa disso. Quando você separa um tempo para dar atenção ao que ela quer dizer, você está demonstrando amor por ela. Você está fortalecendo o alicerce. Então, pense nisso. Invista nisso. Entenda que a esposa precisa de tempo, de qualidade de conversa. E lembre-se, a conversa tem que ser uma conversa de falar e ouvir, compreender, cooperar, argumentar, não para ser o vencedor, mas para contribuir dentro do assunto que está sendo discutido. Amém, meus queridos? É isso aí. Então, a comunicação é algo importante. Para finalizar essa parte, irmãos, vocês já sabem como ela se comporta durante a TPM. Então, nesse momento, não vem trazer problema para discutir, não vem trazer questões para ser resolvidas. Não insista. Deixa ela ali, quietinha, vai passar o período, e aí você joga o assunto importante. E, irmãs, por favor, nós estamos aqui incentivando os maridos a ter o tempo de conversa, mas tenham sabedoria, por favor. Quando ele estiver assistindo o futebol dele, deixa ele assistir, não entra na DR nesse momento, espera passar esse momento, qual que é o problema? Deixa ele curtir o futebol, deixa ele curtir o noticiário, ou sei lá, aquilo que ele gosta de fazer. Tenha sabedoria para escolher também o momento certo, para que a conversa seja edificante e funcione. Amém? Ainda dentro da comunicação, é importante a gente cuidar do tom que a gente usa. Porque se você vai falar com o presidente da República, você vai usar um tom. Se você vai falar com o guarda de trânsito, você vai usar um tom. E, às vezes, os problemas dos casamentos nascem da falta de educação dentro de casa. Então, a gente não tem cuidado com as palavras que a gente usa. E as palavras ferem. Elas são vida ou são morte. Então, cuidado, minha irmã. Quando você estiver com muita raiva do seu marido, fica caladinha para Jesus te dar vitória.
Deixa a raiva passar primeiro, porque a palavra dita, ela não pode mais ser recolhida. Ela produz um dano. E a mesma coisa para os homens. Às vezes, vocês se irritam, e o homem é o seguinte, a maioria de vocês tem uma característica, a não ser que seja um colérico, muito colérico, a maioria de vocês é o seguinte, vocês preferem não render a discussão. Hoje ela está demais. E deixa. E isso não resolve também. Não resolve a situação. E aí você vai acumulando, 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 acumulando. Um dia, pá, bate na mesa. Como assim bateu na mesa? Grita. Quando você tem que gritar para comunicar alguma coisa, essa comunicação está arruinada. A gente pode dizer tudo, qualquer coisa para o outro, mas diga com respeito. Diga com consideração. Escolha as suas melhores palavras. Cuide das palavras como... Fala para o outro do jeitinho que você gostaria de ouvir. Se tem uma crítica para fazer, faça essa crítica como um encorajamento e não como uma pedra que esmaga. Por exemplo, marido, jamais... Se você achou que a sua esposa não ficou bonita, não ficou bem arrumada, jamais diga para ela isso, literalmente. Aí não é para ser literal. Você pode dizer assim, meu bem, eu acho que essa roupa não faz jus à sua beleza. Vamos tentar uma que se adeque melhor à sua beleza. Muito bem, gente. Mais um passo dentro disso. Compartilhe os planos. Gente, lembra lá quando vocês eram namorados? Vocês não faziam tanto de plano? Vocês sonhavam juntos. A gente vai fazer isso, vamos comprar aquilo, a nossa casa vai ser assim, nós vamos viajar para tal lugar, vamos economizar. Vocês traçavam projetos juntos, tinha uma intimidade emocional, uma conexão, uma amizade. E vocês compartilhavam os projetos. Meu bem, eu tenho uma vontade de estudar um outro idioma. Meu bem, eu quero fazer seminário. Sabe, a gente ia compartilhando os projetos. O que a gente pode fazer? Vamos para Paris? Vamos para Paris. Como é que a gente pode fazer? Quanto tempo a gente vai levar para ir para Paris? Vamos juntar 2 anos de dinheiro? Vamos juntar... Sabe? Vamos fazer a caixinha de Paris. Sabe como? Projetos juntos. E aí, o que acontece? Vocês fazem isso quando é namorado, está preparando para o casamento, são noivos. Depois começa a planejar. Quando chegam os filhos, a vida vira de ponta cabeça, a ordem já não é a mesma coisa, seu tempo fica fragmentado, você tem que trabalhar muito mais, você precisa produzir mais dinheiro para sustentar a meninada, a coisa fica difícil. Não se descuidem. Não se descuidem. Por quê? O que seus filhos mais precisam é de pais bem casados. Essa é a primeira necessidade deles. Se eles olhem para os pais dele, meu pai ama minha mãe ama meu pai. Isso é 50% do equilíbrio emocional desses meninos, gente. Então, continue compartilhando os planos, fazendo planos juntos, sonhando juntos, compartilhando as coisas. Né? Lá em Provérbios, diz assim, no capítulo 15, verso 22, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Então, se você tem um projeto, deixa o seu marido saber, inclui ele também. Deixa ele saber que é importante para você, porque é importante para você. Pega a parceria dele. É melhor serem 2 do que 1. Não é assim? A mesma coisa do seu marido. Ele tem sonhos, tem projetos. Tem mulher que só gosta de ser encorajada, mas não encoraja o cara. Ele chega em casa, aqui, limpa esse pé aí que eu passei o velho, está tudo limpo. O cara chegou cansado, trabalhou muito. Foi importante para você limpar a casa? Te custou muito? Beleza. Ele quer chegar na casa dele. É a casa dele também. Ele quer ter liberdade na casa dele. Ele quer usufruir, desfrutar da segurança da casa dele. Então, não vivam separados dentro da mesma casa. Quando vêm os filhos, é muito comum a gente assumir o papel de pais e a gente passa só a interagir um com o outro. Quando senta, só para falar dos filhos. Aqui, fulano tirou nota baixa. Tem que levar ciclano na academia. Aqui, você ficou sabendo que fulano bateu no ciclano, nós vamos ter que ir no colégio amanhã? Você conversa só sobre filho. Eles são muito importantes, mas precisa de ter a sexta-feira da paixão. Precisa de sonhar juntos. Sabe por quê, gente? Os filhos estão com a gente temporariamente. Eu só estou com uma. Nós temos 4 filhos. Em casa só tem a caçula. Daqui a pouco nós estamos sozinhos de novo, do jeito que começou. Cultiva isso aí, gente, porque o melhor vinho fica para o final. Mas você tem que cultivar. Tem que cuidar da videira. O que eu vivo hoje com o João, eu não vivi quando eu estava em lua de mel.
Mas foi 33 anos de construção. Então, mantenha viva a comunicação, façam planos juntos, tenham projetos juntos, encoraje cada um no seu projeto pessoal, seja parceiro, né? Busque conselho um no outro. Meu bem, estou sonhando com isso. O que você acha disso? Escute o conselho, acate o conselho, porque tudo que você fizer na sua vida vai afetar o seu cônjuge, vai afetar os seus filhos. Então, tenham atenção a isso e compartilhem planos e sonhos. Amém. Então, você já construiu com sabedoria, já teve discernimento para consolidar, cuidou bem do alicerce, levantou as paredes, desempenhou o projeto arquitetônico para ter os cômodos, pintou, cuidou da parte elétrica, cuidou da parte hidráulica, do telhado, do acabamento, da entrada, das portas, janelas, acesso, enfim, cuidou de tudo, sua casa está pronta, seu casamento está rolando, está indo tudo bem. Existe algo fundamental que a gente esquece às vezes ou não dá importância, que também pode fazer com que isso desande, que é a manutenção. Por quê? Com o tempo, vai ter desgaste. É aquela infiltração que apareceu ali, é aquele envelhecimento da pintura, então começa a descascar, você tem que renovar a pintura, ou às vezes trocar o revestimento. Trocar de móveis, às vezes o móvel quebrou, ficou muito antigo, quer mudar a decoração, trazer um ar diferente, coisas para consertar dentro de casa. Isso tudo faz parte da manutenção e nós temos que cuidar disso. E até tem um aspecto importante que eu quero chamar a atenção aqui, que é da questão de consertar e dar manutenção, que é algo que, num primeiro momento, a gente pensa que é só responsabilidade masculina, mas é, de fato, responsabilidade masculina. E, hoje em dia, a gente já conhece, inclusive, casais que tiveram problemas porque o homem não tinha muita habilidade manuais para cuidar da casa, para resolver um problema, para lidar com ferramentas. Essa pode ser o seu caso. Se for, não tem problema, você não precisa ter aquela habilidade de um pedreiro, de um marceneiro, de um eletricista, de um pintor, mas você pode se responsabilizar por isso e resolver o problema. Mas se você tem alguma habilidade, também você pode aprender, né? Se você não tem uma caixa de ferramentas em casa, providencie uma. Se alguém aí é dono de depósito de material de construção, vai ter uma venda significativa amanhã, porque o pessoal vai ter a caixa de ferramentas. Enfim, é algo que você tem que preocupar, tem que cuidar. Mas não apenas das questões de conserto mesmo, que demandam uma ferramenta, mas você deve cuidar da manutenção da sua casa e, da mesma forma, você vai cuidar da manutenção do seu casamento, das relações marido e mulher, pais e filhos. Essa parte é uma parte extremamente importante e nós vamos ver alguns pontos sobre isso. Pois é, gente, a manutenção ela deve ser feita de uma maneira constante. Quando você espera tudo se deteriorar para reformar a casa, fica mais difícil. Vai dar muito mais trabalho, vai ser muito mais difícil e vai ser muito mais caro. Concordam? Então, uma estrutura fundamental é a gente fazer a manutenção, ela é constante, ela é diária. Queimou a lâmpada? Não espera 2 meses, não. Vai lá e troca. Descascou a parede? Procura o motivo que descascou. Qual é a base? A infiltração? Vamos sanar a infiltração para depois reparar a estética. Porque não adianta só passar uma massa. A infiltração vai manter. Então, vai no motivo que causou aquele dano. E as mesmas coisas, da mesma forma, nas relações humanas. Tem alguém muito agressivo? Está impaciente com você? Um filho está saindo e batendo na porta da sua cara? Está tendo conflito entre nora e sogra? Onde que começou isso? Vai lá na causa, vai lá na raiz, tenta sanar. Vamos buscar cura para esses relacionamentos interpessoais. E aí, pensando nisso, primeiro grau de manutenção, perdão. A gente precisa perdoar. Em todo relacionamento, entre irmãos de sangue, entre pai e mãe, entre filhos e pais e filhos, cônjuges, amigos, irmãos da igreja, porque nós também somos uma família, certo? Nós somos uma família, a família de Deus. Quantos irmãos lesam irmãos, roubam irmãos, pegam emprestado, não paga?
Nós precisamos de aprender a perdoar. O exercício do perdão é fundamental para a manutenção dos relacionamentos. O que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Colossenses 3, de 13 a 15, o apóstolo Paulo tem uma passagem maravilhosa. Ele fala assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Lembra do amor como modelo de tratar o outro como você gosta de ser tratado? Esse amor, a regra áurea, né? Se você tem esse cuidado de dispensar ao outro a mesma honra e dignidade que você gosta de receber, isso é amor. Então, é possível você amar até aquela pessoa que não desce muito nessa goela. É possível você amar. Trata ela com dignidade, trata ela com respeito. Trata ela, serve. Trata ela bem, serve. Né? Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Então, gente, eu sei que nos relacionamentos humanos, familiares, na igreja, na irmandade, no casamento, a gente é ferido. A gente é ferido. Às vezes a pessoa não pretendeu te ferir, mas feriu. Não pretendeu te prejudicar, mas prejudicou. E se você ficar cultivando a amargura, nada se resolve. Vira um fardo, um peso enorme. E você vai sendo paralisado, vai ficando crítico, descrente, amargurado. Aí começa. Para que eu casei? Esses meninos só me dão problema. Eu invisto na vida desses meninos, não tem retorno nenhum. Família, igreja, tudo hipócrita. Gente, isso é um coração amargurado. Terra fértil para Satanás. Ambiente apropriado para você se desviar do propósito de Deus para você e para a sua casa. Então, perdoe. A ordenança do perdão não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem. Jesus falou: se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E o perdão, gente, não é um clique, não. Perdoei, não. Esqueci, nós não esquecemos. Deus tem o poder de perdoar e esquecer, nós não. Mas o perdão, para nós que deixamos Deus nos conduzir por esse caminho de perdão, é um processo. Às vezes você vai ter que perdoar uma pessoa várias vezes, você vai ter que escolher perdoar essa pessoa durante um longo tempo. Vem aquela dor, não aceito isso, eu já perdoei, eu perdoo o fulano, em nome de Jesus eu perdoo o fulano. E vai pedindo ao Espírito Santo, consolida isso dentro de mim. Eu não quero virar cativo da minha amargura, eu não quero azedar a vida. Deixa o Senhor te limpar. Você não precisa se expor a um lugar de abuso. Se alguém te prejudicou, te roubou, te enganou, te traiu, você precisa perdoar. Agora, administrar isso é posterior. Primeiro você perdoa, fundamenta o perdão e Deus vai te orientar. É para insistir? É para andar mais uma milha? É para dar a túnica e a capa? Você pode tratar todos com dignidade, mas você não precisa de ficar numa relação de alguém que está te esmagando. No caso do casamento, é um pouco mais delicado. No caso do casamento, a porta de emergência para o divórcio, na minha perspectiva, é em caso de risco de vida. Nem o adultério. Porque se nós partirmos do pressuposto que o Senhor nos convida a perdoar, minha mãe perdoou o meu pai de um adultério. Foi um período terrível, sombrio, mas foi nesse período que Jesus entrou na nossa casa. E toda a nossa casa foi salva. Porque a minha mãe, pelo poder de Jesus Cristo na vida dela, conseguiu perdoar o meu pai. Eles fizeram, em dezembro passado, 60 anos de casados. Porque houve perdão. Aleluia. E eles vivem bem. O meu pai precisou de ser internado durante 2 dias, durante o Covid, minha mãe ficou desolada. Eles vivem com aquelas picuinhas, né, de casal com muito tempo, faz aquelas implicânciazinhas. Mas bastou meu pai para o hospital, com toda a devoção e amor dela veio à tona. Né?
60 anos. Foi difícil perdoar para ela? Certamente foi. Mas deu frutos. Então, eu, honestamente, acho que, no caso de uma relação que as pessoas não podem conviver de forma nenhuma, é quando há risco de vida. Quando o outro está falando... Se a pessoa continuar naquela relação, ela vai morrer, ela vai ser morta. Gente, para nós que cremos no poder do perdão, o divórcio é porta de emergência. Você sai por ela para não morrer. No mais, vamos trabalhar e nos aprofundar, e deixar o Senhor nos treinar no perdão mútuo. Perdoe, 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 perdoe. Perdoe seus filhos que te decepcionaram. Perdoe seus pais que te abandonaram. Você não pode mudar o que te aconteceu no passado. Perdoa a pessoa que te abusou sexualmente. Perdoa o cônjuge que te traiu. Você não pode mudar a situação, mas você pode escolher, decidir o que você vai fazer com aquilo que te fizeram. Às vezes tem questões de manutenção difíceis, né? Às vezes tem uma infiltração, você tem que quebrar a parede, fazer uma reforma. Isso traz uma confusão, a desordem vem para dentro de casa. Mas persevera que o resultado final vai ser bom, algo melhor, algo restaurado. E, às vezes, nisso daí, o perdão, ou pedir perdão, representa uma situação dessa, de uma situação difícil, que vai tirar as coisas da ordem, mas depois vai ficar melhor. Outra questão também, porque se você cuida bem, a manutenção é mais fácil, ou você leva mais tempo para ter que dar uma manutenção. E dentro desse cuidar bem, uma coisa que é boa, que é necessária para a boa manutenção do casamento, é vocês riem juntos, namorarem. Por favor, não deixem de namorar, porque se casaram. Agora, depois do casamento, é que o namoro tem que ser melhor. E o que a gente vê muitas vezes é um esfriamento disso daí. E os casais, o marido e a mulher, deixam de ter os momentos de namorados, né? Agora que a coisa é boa. Enfim, para dar uma ilustração, em Gênesis 26 tem uma história de que Isaac chegou com sua família, com Rebeca, em Gerar, uma cidade cujo rei filisteu era Abimeleque. E lá Isaac, com medo de que os homens daquele lugar tivessem interesse por Rebeca, ele disse que Rebeca era sua irmã. De fato, Rebeca era da família, mas não disse que era a esposa dele. E aí o rei Abimeleque cresceu os olhos sobre Rebeca, que era formosa. Para resumir a história, em Gênesis 26, no verso 8, Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac brincando com Rebeca, sua mulher. Outras traduções dizem, acariciando Rebeca, sua mulher. Ou seja, Isaac diz que era irmã, mas o comportamento dele com Rebeca revelou uma intimidade. Revelou que, de fato, eles eram marido e mulher, e isso freou os interesses de Abimeleque, que até repreendeu Isaac. Você quase me faz cometer um pecado, algo mais sério. Então, você brinca com a sua esposa? Você brinca com seu marido? Vocês têm momento de namorados? E isso é fundamental para manter, né? Então, acaricie. Maridos, sejam gentis, dê a mão para ela descer da escada, abra a porta para ela sair do carro, espere ela entrar no carro para você dar a partida, coloque-a do lado de dentro. Amém? Espere a irmã Não terminar. seja um marido muçulmano que anda 7 passos na frente, gente. Vocês vão pegar um carro ou um avião, coloque ela na parte mais protegida. A gente, às vezes, vê casais entrando no avião e o cara já pula na janela, já fica ali na posição. Protege sua esposa, cuide dela. Olha, compre presente para ela fora de data, de comemorativa. Às vezes é difícil guardar, não é? Você não tem muita memória para guardar, compra um presente só para dizer que você a ame, para ela saber disso. Né? Esposas, façam a comida que ele mais gosta de vez em quando. Né? Cuide bem das coisas, né, para que ele se sinta bem em casa. Chame ele de meu querido, faça carinho, enfim. Não vai dormir com a camisa do candidato. Pelo amor de Deus, jamais deitem-se com a camisa do candidato. Ou, maridos, por favor, tomem banho. Não é não? Tem homem que pensa que Está sexo frio, assim, não vou tomar banho hoje não, pelo amor de Deus.
Para homem é o seguinte, você pensa nela, você já está pronto para namorar. Ela não, ela precisa de um tempo, de algumas palavras, de um envolvimento. Então, você acorda, não dá bom dia, não fala oi, não toma banho, sai, não dá mensagem, não quer saber, não cuida, não chama, não liga, não manda uma mensagem falando que ama. Aí chega em casa, está cansado e acha que está tudo pronto, ela teve um dia também desgastante. Quando vocês vão deitar, pronto, agora ela vai ser a minha namorada e nós vamos namorar. Não vai rolar. Não vai rolar. O sexo bom, feliz e agradável começa na hora que você acorda. Da forma como você acorda e se refere a ela e se comporta, e o que você vai alimentando durante o dia. Isso tudo é manutenção, gente. Isso tudo é importantíssimo. Então, namorem, sejam gentis um com o outro, se preocupem e se interessem pelo que o outro gosta. E façam com carinho, com amor e dedicação. Pratiquem o beijo na boca, gente. Não, eu estou falando sério. É porque muitos homens se queixam de um esfriamento na vida sexual. Né? A mulher está sempre com dor de cabeça, sempre desinteressada. Vocês aqui trabalham muito, é fato. Né? E aí chega em casa, 2 destruídos. Não é assim? Você, mulher, aquela baranguice. O marido, só Jesus na causa, um Shrek. Cueca freada. Ô, gente... Sangue de Jesus tem. Não. O diabo sabe como é que, né? Joga um patrão musculoso, personal trainer, né? A bonitona do escritório, né? A dona do schedule, né? Gente, vigia na vida, crente. Cultiva. É. Né? Outra coisa também, dá selinho quando chega no... Viu? Não, gente, selinho é ótimo, principalmente na frente das crianças, né? Agora, na intimidade, as crianças estão fora. Dá um beijo direito, dá um beijo decente, que antes, quando era namorado, ficava se pegando. Agora pode se pegar. Por favor, se peguem. Exato. E, irmãos, isso, nós estamos falando de intimidade. Intimidade é algo que remete a uma coisa prazerosa, boa, agradável. Intimidade não é você fazer o número 2 enquanto ela está tomando banho. Não. Isso daí é acabar com tudo. Gente, você não peida na frente do seu patrão. Por favor. Por que você faz isso na frente da sua esposa, meu irmão? Então, intimidade é algo bom, agradável, para os dois. Seja educado, seja gentil, né? E, finalmente, gente, a gente já vai dispensar vocês. Eu sei que está tarde. Aguenta firme aí. Orem juntos. Amém. O acabamento bom. Gente, a oração é fundamento, a oração está durante, a oração conclui. A oração faz parte do todo. A oração é argamassa. Ela está no fundamento, ela está nas paredes, no caso do Brasil, né, gente? Aqui é um pouquinho diferente. Ela está nas paredes, ela está na divisão dos cômodos. Em algumas situações, ela está nos móveis. Argamassa, é cimento. A oração tem que fazer parte da vida 2. Você tem que nutrir o seu relacionamento com Deus na sua individualidade, mas você também precisa de ter momento de oração juntos. O casal que ora juntos e ora um pelo outro, prospera, avança, vence dificuldades e chama a presença de Deus para ordenar, abençoar e proteger esse relacionamento. O relacionamento, eu volto a dizer, de pais e filhos, filhos e pais, cônjuges, família estendida, né? Irmãos, pais idosos. O interesse é que nossas relações sejam saudáveis. Não adianta ter muito dinheiro com relações destruídas. Nenhum sucesso profissional compensa uma família destruída. Então, invista no seu casamento. Invista no seu relacionamento com seus filhos. Perdoe os seus pais. Peça ao Espírito Santo para te trazer à memória tudo que os seus pais fizeram de bom. Às vezes, a gente tem um coração tão amargurado que a gente só se lembra das pisadas na bola dos nossos pais. Eles deram, gente, o que eles deram conta. Eles passaram para a gente o que eles conseguiram. Mas, às vezes, a gente só foca no que foi ruim e se esquece de toda a benevolência, da renúncia que eles também fizeram. Nós, como pais,
precisamos de aprender a pedir perdão para os nossos filhos. E nós precisamos de cultivar o ambiente de oração. A oração é o nosso relacionamento com Deus. Não tem relacionamento sem conversa, tem, gente? A oração é a parte que a gente fala com Deus, a leitura da palavra é a parte que Ele fala com a gente. Tem diálogo. Cultivem esse diálogo. Falem com Deus individualmente e falem com Deus juntos. É tão importante quando a gente ora sobre questões importantes um para o outro, é tão importante quando a gente ora em arrependimento de pecado. A gente tem que praticar. Essa igreja moderna não ora mais pedindo perdão por pecado, não. Gente, santificação não é que você nunca mais vai pecar, não. Santificação é tomar banho todo dia. Você não toma banho todo dia para ficar limpo? A gente tem que pedir perdão, a gente tem que pedir perdão para Deus, Senhor. Meu dia hoje, se em algum momento, Deus, eu pequei contra o Senhor, com minhas palavras, com os meus pensamentos. Eu pequei contra o Senhor quando eu fiz algo de ruim para alguém, quando eu agredi alguém verbalmente, quando eu perdi a paciência no trânsito. Eu fui um mau testemunho hoje. Senhor, me perdoa. Espírito de Deus, me ajuda a florescer, a frutificar, a avançar na santificação, até que Cristo seja visto em mim, dentro da minha casa, para o meu cônjuge, para os meus filhos, que transborde pelas janelas e pelas portas. Muitas questões relacionais que a gente vive dentro das nossas famílias, porque a gente é só crente na igreja. A gente não é crente em casa. Você só ora quando vem na igreja, você só abre a Bíblia quando vem na igreja. Você está vivendo uma religião, meu irmão. Isso não é relacionamento com Deus. Se tem relacionamento com Deus, se você foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus, você fala com Ele. Você não ignora o Espírito Santo. Você não ignora a presença de Deus e aquilo que Ele te ordenou fazer. Então, que a gente volte para o lugar da oração. Que a gente volte a orar individualmente e que a gente volte a orar juntos. Que a gente volte a ler a Bíblia e que a gente coloque em prática o que a gente está aprendendo. Amém. Se você for crente em casa, você vai ser crente em qualquer lugar. Amém. Se você for uma bênção para o seu cônjuge, você vai ser uma bênção para qualquer pessoa. Porque o seu cônjuge é quem mais te conhece. O maior elogio que eu já recebi do João é quando ele vira para mim e fala: Helena, você é uma mulher de Deus, você é uma bênção. Amém. Eu falo, graças a Deus, que eu não sou uma farsa, eu não sou uma hipócrita. Primeiro, seja uma bênção para aqueles que o Senhor te confiou. Quem que é o seu próximo mais próximo? Ama o teu próximo, como a ti mesmo. Fiquem de pé. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, porque a gente pode ouvir o Senhor, podemos ler a Tua palavra, podemos meditar nela, Obrigada, podemos entender e ouvir e colocar em prática, ó Deus, para que estejamos colocados sobre um terreno sólido, forte, firme, que vai suportar as intempéries da vida. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos faça maridos que amam as esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregam por elas. Que o Senhor torne as irmãs aqui, mulheres que são submissas a seus esposos, como a igreja é a Cristo, e que sustentem os maridos, respeitam os maridos, suportam e dão apoio, incentivam e promovem. Que o Senhor nos abençoe para que sejamos pais que abençoam e cuidam dos filhos e ensinam no caminho que devem andar. E também abençoe os filhos para que honrem os pais em todo o tempo, para que vivam muito. Pai, nós dependemos do Senhor para tudo isso e precisamos que os nossos olhos e ouvidos sejam todo o tempo sensibilizados para ver e ouvir aquilo que o Senhor está mostrando e está dizendo a cada um de nós. E que não seja apenas uma observação ou um escutar, mas um colocar em prática tudo que temos aprendido. Que o Senhor abençoe os casamentos aqui, as famílias, os maridos e as esposas, e que as referências não se percam, para que as próximas gerações olhem para cada um de nós aqui e vejam que um casamento pautado nos princípios cristãos é aquele casamento feliz que dá muito fruto, e desejem ter algo parecido, semelhante, dentro desses mesmos princípios. Para isso nós dependemos do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém.